Boa noite, queridos companheiros, sejam todos muito bem-vindos a mais um domingo, hoje já em junho, dia 4 de junho, para mais um estudo sobre o suicídio, a prevenção da vida, na ótica espírita, perdão. Hoje é esse mesmo o título do nosso estudo, porque estamos quase a chegar ao final deste ciclo de estudos sobre o suicídio, a prevenção da vida, e, portanto, nós já nos vamos encaminhando para algum resumo, para alguma ponte, para o último estudo que será, ou os últimos que serão sobre exatamente a prevenção da vida, o valor da vida e como é que nós, que acreditamos que somos espíritos e imortais, vimos toda esta problemática, toda esta situação e como é que nos posicionamos, no fundo, cada um sabe de si, mas como é que a doutrina em si dos espíritos se posiciona em relação a estas situações. Já vimos a estudar este problema há algum tempo e hoje vamos continuar. Mas antes disso, convido a todos para uma prece. Quem quiser pode fechar os seus olhos, respirar profundamente, hoje por certo mais serenos, porque é domingo e não estamos no meio da azáfama profissional, a grande maioria de nós, muitos estarão com certeza. Elevando o pensamento ao mais alto, vamos até à energia criadora, maravilhosa, luminosa, do nosso amado Pai Celestial, princípio de todas as coisas, que é todo ele pureza, beleza e amor fraternal. E assim imaginemos uma luz imensa que nos envolve a todos com muito amor, que nos dá energia, que nos faz sentir uma paz interior maravilhosa e que nos dá a fé e a esperança. Nos ensina a autocura através dos nossos próprios pensamentos, do estudo, do trabalho em nós mesmos e da coragem necessária para o fazermos, pois o trabalho e o processo não é fácil. E assim, amados companheiros, vamos agradecer ao nosso Pai Celestial por esta oportunidade de estarmos nesta escola que é a vida presente, nesta experiência de matéria, que é aquela que nos pode promover ensinamento e convivência entre uns e outros, entre os diferentes níveis evolutivos de cada um. Dessa forma, entendermos melhor, pela prática, aquilo que não está tão bem dentro de nós, pelo confronto de uns com os outros, espelharmos as nossas fraquezas e na envolvência da vossa luz misericordiosa, entendermos o nosso percurso. E assim, amado Pai Celestial, te pedimos que fiques connosco, nos abençoes a todos e fortaleças para que a nossa caminhada possa ser sempre de evolução e progresso em nós mesmos, de trabalho incansável em nós e de partilha amorosa com os outros. E que assim seja, amado Pai Celestial, hoje e sempre, com a tua bênção, assim será. E assim, queridos companheiros, como é que nós podemos falar de suicídio na visão espírita sem recorrer à base, ao livro base da doutrina dos espíritos? E qual é o livro base da doutrina dos espíritos? É o livro dos espíritos, não é? E no livro dos espíritos está cá tudo. E foi o livro dos espíritos que deu origem aos outros 4 livros de Allan Kardec. O livro dos médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese. E, portanto, todos estes livros são desdobramentos, digamos assim, do conhecimento base do livro dos Espíritos. E no livro dos Espíritos nós vamos iniciar com algumas reflexões e o estudo hoje vai ser um bocadinho saltitão, diria eu, porque vamos de umas questões para as outras até fazermos o nosso encerramento com algumas reflexões do Dr. Edson Siqueira no seu livro Suicídio Inconsciente.
Lembramos que somos nós, a editora Caminhos de Amor e Paz, que está a divulgar em Portugal este livro, e este livro é essencial para que nós tenhamos consciência, através do estudo deste mesmo livro e do estudo apoiado deste livro com os livros base, que são os livros do Pentateu, não é? Os 5 livros de Allan Kardec, para além de outros, para nós entendermos em nós o que é realmente o suicídio inconsciente, o que é o suicídio e qual é o propósito maior da vida. Então, posto isto, já tendo nós aqui uma orientação de quais são os livros e onde é que nós vamos hoje beber o nosso ensinamento, vamos começar. O estudo hoje é assim, para falar do suicídio na visão espírita, e antes ainda de começarmos com o livro dos espíritos, nós temos que dizer que tínhamos que abarcar uma panóplia imensa de livros e que me foi difícil cingir-me a 2. E mesmo nestes 2 andar aqui às voltas, e vocês vão perceber porquê. Mas eu deixo para que coloquem as vossas questões nos comentários. Também vou-vos incitar a dar likes e a fazerem comentários se gostam, se não gostam, o que é que gostavam de ouvir falar, que estudo é que gostavam de aprofundar mais este tema ou de outros, porquê? Porque o objetivo desses estudos é nós chegarmos com o conhecimento dos espíritos a mais pessoas, para podermos assim ir trabalhando no burilamento nosso e dos outros. Os primeiros a aprenderem, quando nós ensinamos, somos nós mesmos, que aprendemos sempre com a experiência dos outros e com as perguntas que os outros nos fazem. Antes mesmo de chegarmos até aqui, nós aprendemos mais, aprofundando mais na preparação dos estudos. Portanto, é essencial que este tema, o suicídio, seja estendido ao maior número possível de pessoas. Os temas já estão na comunicação social, todos os dias em Portugal há alguém ou algum canal ou algum interlocutor a falar deste tema, infelizmente pela parte mais negativa, que é quando há uma perda. E, portanto, é essencial que nós divulguemos estes estudos, é essencial que nós comentemos, é essencial que nós deemos likes. Porquê? Porque o YouTube e o Facebook e as redes sociais, elas são geridas por algoritmos. E esses algoritmos vão desenvolver a importância ou não do estudo através da receptividade que cada um de nós vai manifestando nos vídeos, portanto, likes, comentários e todas estas coisas. E isto é tarefa nossa fazer chegar as verdades dos espíritos aos outros, está bem? Fica aqui porque me perguntaram outro dia algumas questões relativas, eu refleti sobre o tema e aqui fica a situação. Então, agora sim, posto isto, vamos começar. Ora bem, vamos começar já no capítulo 3º do Livro dos Espíritos, que tem como título Regresso da vida corporal à vida espiritual. Para quem tem o livro dos Espíritos, da Verdade e Luz, está na página 147, é a questão 154, intitula Separação da Alma e do Corpo. E enquanto abrem os vossos livros dos Espíritos, eu lembro que a doutrina dos Espíritos se baseia numa verdade universal e maior, que nos diz que nós somos espíritos e estamos numa experiência matéria. E, portanto, partindo já daqui, quando nós vamos atuar dentro de áreas de tirar a vida física, nós não acabamos com qualquer tipo de sofrimento, como temos visto ao longo dos estudos anteriores, não é? Portanto, vamos fazer aqui um apanhado assim mais objetivo e mais pragmático, porque nós, sendo espíritos, nós continuamos com os mesmos problemas, com as mesmas situações e muitas vezes, se a prática for o suicídio na forma mais violenta, a nossa situação do outro lado é muito complicada e o espírito fica muito preso à matéria porque no seu percurso evolutivo ainda não era a hora da separação natural
entre o espírito e a matéria. E quando é que é a hora dessa separação natural? A hora dessa separação natural é quando nós chegamos ao fim do planeamento que trazíamos enquanto nós encarnamos, enquanto nós nascemos numa experiência matéria. Porque nós vimos com uma programação que a grande maioria de nós já concordou e muitas vezes até já pediu, e portanto só termina quando nós cumprimos esse tempo e essa programação. Tudo o que é feito antes, seja de forma consciente ou na grande maioria inconsciente, como temos vindo a estudar, é uma precipitação da vontade do ser encarnado, que não está programada em termos espirituais e, portanto, nós ainda ficamos ligados ao espírito por um período de tempo e em grande sofrimento. E aqui depois há várias nuances, porque depende muito de cada ser, depende muito do seu percurso até chegar ali, depende muito do que é que aconteceu, o que é que levou este ser a cometer uma atrocidade destas, eu não tenho outra palavra para exprimir. E, portanto, se nós formos aqui às questões do capítulo 3º, que é onde nós vamos hoje, não vamos a todas, por isso é que eu estou a fazer esta súmula, que se intitula Regresso da Vida Corporal à Vida Espiritual, começa na 154 e vai até à 957. E da 154 a 957, nós temos as diferentes situações da transição do corpo físico, ou seja, da matéria à libertação do espírito dessa mesma matéria, ou seja, a transição entre a vida material e a vida espiritual, nas diferentes formas ou motivos que levam o ser a provocar o suicídio, seja o consciente ou inconsciente. E, portanto, vocês depois vão ver, 957, nós vamos estudá-lo hoje aqui, que há uma imensidão de situações, de casos, de causas, de consequências, e, portanto, como em tudo na vida, nós não podemos fazer generalizações. E o que eu aqui estou a dar é um aflorar de uma lógica rápida, porque já estudámos muitas destas questões noutros estudos anteriores. Nós hoje vamos começar então, posto isto, a ler a 154, onde Kardec pergunta: a separação da alma e do corpo é dolorosa? E a espiritualidade responde: não. Frequentemente o corpo sofre mais durante a vida do que no momento da morte. Neste, a alma nada sente. Os sofrimentos que algumas vezes se experimentam no momento da morte são um gozo para o espírito que vê chegar o fim do seu exílio. E se vocês repararem, gozo para o espírito está em itálico, okay? Ou seja, está aqui numa letra especial, diferente do resto do texto, exatamente para chamar a atenção para esta situação. E nós também já falámos em vários estudos sobre isto, principalmente quando nós estudamos sobre a eutanásia ou o homicídio na hora da morte, que é necessária às vezes os últimos segundos e os últimos minutos da vida, muitas vezes em grande sofrimento, para que o espírito consiga retificar às vezes nos últimos segundos de vida uma imensidão de situações, às vezes por um perdão, por uma emoção, por um gesto. E, portanto, são aqueles últimos segundos que às vezes vão salvar o espírito e vão mudar completamente a programação desse espírito em termos seguintes, ou seja, dar-lhe uma lufada de evolução nesse mesmo espírito. Portanto, aqui o gozo do espírito. E depois continua. Na morte natural, que sobrevém pelo esgotamento dos órgãos, e nós já vimos que é um esgotamento do princípio ou do fluido cósmico universal, e todos trazemos um quanto, ou seja, uma quantidade, que não é bem, mas podemos ir por aí, de energia, que é o fluido cósmico universal, que existe em todo lado, e nós trazemos essa energia em nós, que é como se fosse a bateria de uma pilha. A pilha tem uma duração, e nós, quando reencarnamos, tem também uma duração, não é? E, portanto, na altura da morte há um esgotamento dessa energia, os nossos órgãos estão cansados, o nosso corpo está cansado,
e, portanto, muitas vezes o que é natural é em consequência da idade, o homem deixa a vida sem disso se aperceber. É uma lâmpada que se apaga por falta de energia e, sendo assim, a passagem não é dolorosa. Depois, na 155, que é a pergunta logo a seguir, pergunta Allan Kardec: como se opera a separação da alma e do corpo? E a espiritualidade responde: rompendo-se os elos que a retinham, ela se desprende. E nós também já falámos sobre esta situação, como é que é o desprendimento do corpo e do espírito. E Allan Kardec ainda pergunta: a separação se opera instantaneamente e por uma brusca transição? Há uma linha de demarcação nítida traçada entre a vida e a morte? E a espiritualidade responde: não. A alma se desprende gradualmente e não escapa como um pássaro cativo, restituído subitamente à liberdade. Esses dois estados se tocam e se confundem, de maneira que o espírito se desprende pouco a pouco dos seus laços. Eles se desatam, não se quebram. E desatam porquê? Porque há um abrandar da energia vital. A energia vital vai abrandando e nós já tivemos familiares nossos com estes quadros, já vivenciámos a partida de alguns familiares de forma natural. Nós vamos sabendo que o ser começa a estar cansado, há uma quebra grande de energia a vários níveis e o ser apercebe-se de que a sua hora de partir para a pátria espiritual está breve. E nós vamos nos apercebendo também, porque há uma mudança nítica do plano vibracional do ser, há uma mudança muito nítida na sua postura também, e há um preparar desse desligamento, e o próprio ser tem essa consciência. Depois aqui, Allan Kardec faz um comentário. Durante a vida, o espírito se prende ao corpo por um envoltório semi-natural, que é o perispírito. A morte é apenas a destruição do corpo, e não a deste segundo envoltório, ou seja, o perispírito continua porque o perispírito é o envoltório do espírito, que se separa do corpo quando nele cessa a vida orgânica. A observação prova que, no instante da morte, o desprendimento do perispírito não se completa subitamente. Ele opera-se gradualmente, com uma lentidão muito variável, conforme os indivíduos. Para uns é bastante rápido e pode dizer-se que o momento da morte é também o da libertação, diferindo em algumas horas. Porém, noutros, sobretudo naqueles cuja vida foi toda material e sensual, e aqui começamos nós a entender as diferenças que a vida vai provocar no processo de partida. Nós somos responsáveis pelas escolhas que fazemos e também somos responsáveis pela energia que acumulamos ou não, que vai estar diretamente relacionada com o momento da nossa partida. O desprendimento é muito menos rápido nestes seres que dedicaram a sua vida mais ao plano material e sensual, e dura algumas vezes dias, semanas e até meses. O que não implica existir no corpo uma menor vitalidade, nem a possibilidade de uma volta à vida, mas uma simples afinidade entre o corpo e o espírito. Afinidade que está sempre na razão da preponderância que durante a vida o espírito deu à matéria. E aqui começamos nós já a entender como é que nós devemos em vida preparar a nossa partida. Tal como quando vamos de viagem, todos nós, quando vamos de viagem, seja de trabalho, seja de férias, seja o que for, nós fazemos uma mala, não é? Fazemos uma mala porque nós, para onde formos, precisamos de roupas, de artigos de higiene, enfim, de sapatos, de casacos, dessas coisas que nós todos sabemos. Aqui é igual. Nós vamos para uma viagem, não é? Nós não sabemos qual é a data da partida, mas uma coisa nós sabemos, nós vamos partir, porque nós não somos daqui.
nós somos espíritos, nós não somos matéria. E, portanto, nós vamos um dia partir. E nós devemos começar a fazer a nossa mala quanto antes. Porque como não sabemos quando é a data da partida, nós já temos de ter a mala pronta, não é? E, portanto, como é que nós fazemos esta mala? Nós vamos fazendo a mala consoante aquilo que damos valor. E já sabemos, porque nos diz a espiritualidade, que é mais difícil o nosso desprendimento quando nós nos dedicamos durante a vida aos bens materiais em excesso, às sensualidades, aos prazeres mundanos, não é? E, portanto, nós não vamos pôr na nossa mala as questões da ética, da moral, dos valores, dos princípios, do bem ao próximo, da compaixão, do perdão, porque isso para nós, se calhar, não é significativo. O que nós damos valor são os bens materiais, são as questões mensuráveis. Então, nós que escolhemos esse caminho de vida, vamos ter, se calhar, dias, semanas, meses, para conseguirmos fazer o desprendimento entre o perispírito e o corpo físico. Okay? Mas se nós vamos preparando a nossa mala com o estudo, com a evolução, com o progresso de nós mesmos, se nós já acreditamos que existe uma vida para além da vida e que nós somos de facto espíritos e, portanto, nós estamos aqui para aprender, então nós começamos a aprender, nós começamos a estudar, nós começamos a refletir, nós começamos a trabalhar na construção positiva do mundo melhor, a sermos mais delicados connosco e com os outros. Então, sim, nós estamos a fazer uma mala com aquilo que tem realmente valor no mundo espiritual. E desta forma, se calhar, como nós já vamos mais prontos para a viagem, a nossa partida, o nosso desvincular do corpo-matéria para o corpo, para a libertação do perispírito, que é o envoltório do espírito, se faz com mais celeridade. Com efeito, é racional conceber que quanto mais o espírito se haja identificado com a matéria, mais dificuldade tenha em separar-se dela, enquanto que a atividade intelectual e moral, a elevação dos pensamentos, operam um começo de desprendimento, mesmo durante a vida do corpo. E quanto a morte chega, ele é quase sempre instantâneo. É o treinarmos o desapego, não é? Que tanto falamos nos nossos estudos a diferentes níveis, que é muito difícil. É muito difícil porque nós aqui neste plano matéria nada aponta para o desapego, não é? Tudo aponta para o apego, para o materialismo, para todas essas questões. E, portanto, quando nós vamos trabalhando o desapego, nós vamos trabalhando o nosso espírito também, vamos trabalhando a nossa evolução, vamos trabalhando o nosso intelecto, quando nós aprendemos a controlar a nossa mente de pensamentos mais negativos, aos pouquinhos, porque é difícil, nós estamos a preparar a nossa partida, nós estamos a preparar o nosso desapego, nós estamos a dizer que quem manda na minha mente sou eu, e eu não quero determinados pensamentos nela. Então eu já me estou a preparar para um aumento vibracional em mim, por vontade própria, e já estou a preparar a minha partida, mesmo que eu não saiba quando é que é. Nós vivemos o agora, mas vivemos o agora, não é? Vivemos o presente, porque não existe mais nada, mas vivemos o presente com a ética moral e amorosa dos princípios universais. E nesse caso nós vamos fazendo esta preparação. Este é o resultado dos estudos feitos em todos os indivíduos observados no momento da morte. Estas observações provam, ainda que a afinidade que em alguns indivíduos persiste entre a alma e o corpo, é algumas vezes muito penosa, pois o espírito pode experimentar o horror da decomposição. E o horror da decomposição, como aqui está a ser explicado, tem a ver com o tempo da separação entre o corpo matéria, este corpo que nós todos estamos aqui a ver, não é? Do corpo espiritual, do perispírito, que é o envoltório do espírito. Se nós estamos demasiado agarrados à matéria, nós não nos vamos largar com facilidade. E nós temos um tempo, não é? Que dita a lei dos homens para haver todo um processo material de funerais, de enterros, de cambações, todas essas coisas.
Agora, se nós já tivermos um trabalho de casa feito, se calhar nós precisamos, como aqui nos diz a espiritualidade, de algumas horas, um dia ou dois, ou até três, mas se não, nós vamos sentir. E os suicidas não têm este trabalho feito, porque os suicidas, e nós já podemos ter sido suicidas noutras vidas, e nós podemos ser suicidas inconscientes. E se calhar até somos todos suicidas inconscientes, como nós já, quem leu o livro do Dr. Edson Siqueira já sabe as diferentes e a panóplia imensa de situações que nos tiram energia vital. O suicídio inconsciente tem a ver com isto, com tirar a energia vital com que nós viemos para ter uma vida longa e cumprir um processo que nós acordamos. Se nós vamos tirando essa energia, nós não vamos conseguir cumprir essa meta, não é? E, portanto, nós que podemos ter estas situações, não é? Que aqui falámos, ou estamos muito ligados à matéria, às questões sensuais, às questões do mundo mundano, ou nós, por algumas situações, desconhecimento, normalmente, incorremos em questões de suicídio inconsciente ou de suicídio mais comum, não é? Físico. Então, o que é que acontece? O espírito está completamente ligado ao corpo. E, portanto, os relatos que nós recebemos da espiritualidade de suicidas, tal como Camilo Castelo Branco, no livro Memórias de um Suicida, ele mesmo relata, ele sentiu todas as dores de um corpo matéria em decomposição. Por isso é que muitas vezes, quando alguns seres reencarnam, vêm com imensas fobias, não é? Imensas fobias, claustrofobia, que é o medo de estar fechado no elevador ou em qualquer outro sítio, fobias de animais, fobias de uma série de insetos, enfim, imensas coisas. Pode ter a ver, ou não, mas pode ter a ver com esta situação. Este caso é excepcional e próprio a certos géneros de vida e a certos géneros de morte. Ele se apresenta em alguns suicidas. Agora vamos dar aqui um saltinho e vamos saltar para a 957. Não, 165, espera lá. Deixa-me aqui ver. Perturbação espiritual, 165, que nós já lemos no nosso estudo uma vez e vamos repetir. E diz assim, está na página 151. O conhecimento do espírito exerce influência sobre a duração mais ou menos longa da perturbação? E a resposta é uma influência muito grande, visto que o espírito compreende antecipadamente a sua situação. Porém, a prática do bem e a consciência pura são o que exerce maior influência. A espiritualidade dá-nos todo o roteiro. Eles estão-nos aqui a dizer que a prática do bem e a consciência pura são o que exerce maior influência sobre esta situação. E, portanto, a seguir há uma explicação que nós não vamos ter tempo de ler, e vamos agora passar sim para a 957, e a 957 tem a ver, já está noutro capítulo, está no capítulo primeiro das penas e gozos terrestres, está na página 522, e a pergunta que Allan Kardec fez à espiritualidade foi a seguinte: em geral, quais são as consequências do suicídio relativamente ao estado do espírito? E esta pergunta, 957, encerra um conjunto de perguntas que começa na página 516, intitulado Desgostos da Vida, ponto suicídio, que começa com a pergunta 943, que nós estudamos no dia 26 de março, e tem então, como eu dizia, uma série de explicações para os diferentes tipos de morte ou para as diferentes causas que levam à morte por suicídio, mais corretamente dito. E acaba com esta 957 que vamos aqui explanar. Então, como eu dizia, à pergunta de Allan Kardec, à espiritualidade, em geral, quais são as consequências do suicídio relativamente ao estado do espírito? E a resposta é:
As consequências do suicídio são muito diversas. Não há penas fixas, portanto, não há uma única verdade absoluta, nem uma única condenação de espécie nenhuma, não é? E em todos os casos são sempre relativas às causas que o produziram. E as causas são as questões anteriores, que eu aqui já mencionei, aqui neste capítulo, no capítulo das penas e dos gozos terrestres. Mas existe uma consequência à qual o suicida não pode escapar, é o desapontamento. De resto, a sorte não é a mesma para todos, depende das circunstâncias. Alguns espiam as suas faltas imediatamente, outros numa outra existência, que será pior do que aquela cujo percurso interromperam. E o desapontamento há uma imensidão de espíritos que nos envolvem, que nos envolveram antes de nós reencarnarmos. Muitos deles vêm connosco e a missão deles vem em termos espirituais, não é? Em termos da energia mental e da energia que nos envolve, como nossos protetores, porque sabem que a vida no plano material de terceira dimensão é uma vida difícil. Ou seja, na terceira dimensão, no mundo de provas e expiações onde nós estamos. É uma vida muito difícil. Eles vêm como nossos orientadores, como nossos protetores. Eles dedicam o seu trabalho no bem a ajudarem-nos a vencerem as duras provas que nós temos nesta vida. Quando nós optamos por suicídio, seja de uma forma ou de outra, há sempre um desapontamento. Não é? Daqui ter dito a espiritualidade esta questão do desapontamento. E vamos ver a explicação que eles dão a seguir. A observação mostra, de facto, que os efeitos do suicídio nem sempre são os mesmos. Porém, há alguns comuns a todos os casos de morte violenta. O suicídio é considerado uma morte violenta. Morte violenta é a consequência da interrupção brusca da vida. Primeiramente, há a persistência mais prolongada e mais tenaz do elo que une o espírito ao corpo, porque esse elo está quase sempre na plenitude da sua força. Então não era o tempo de morrer, no momento em que é partido, enquanto que na morte natural ele se enfraquece gradualmente e frequentemente se desfaz antes que a vida esteja completamente extinta. As consequências desse estado de coisas são o prolongamento da perturbação espiritual, depois da ilusão, que durante um tempo, mais ou menos longo, faz com que o espírito acredite que ainda pertence ao número dos vivos, e depois remete para as questões que nós tivemos a ver há pouco. A afinidade que persiste entre o espírito e o corpo produz em alguns suicidas uma espécie de repercussão do estado do corpo sobre o espírito, que sente, assim, contra a sua vontade, os efeitos da decomposição, experimentando uma sensação cheia de angústia e de horror. Este estado pode persistir também durante tanto tempo quanto devesse durar a vida de que interromperam. Tal efeito não é geral, mas em nenhum caso o suicida fica isento das consequências da sua falta de coragem e, cedo ou tarde, expia o seu erro de um modo ou do outro. É assim que alguns espíritos que tenham sido muito infelizes na Terra disseram terem suicidado na existência anterior e submetido voluntariamente a novas provas para tentar suportá-las com mais resignação. Em alguns, há uma espécie de ligação à matéria, de que procuram, em vão, desembaraçar-se para voarem para mundos melhores, cujo acesso lhes está interditado. Na maioria, ao pesar de ter feito uma coisa inútil, já que experimentam decepções. A religião, a moral, todas as filosofias condenam o suicídio como contrário à lei natural. O suicídio, como contrário à lei natural. Todas nos dizem, em princípio, que ninguém tem o direito de abreviar voluntariamente a sua vida. Mas por que não temos esse direito? Porque não somos livres para pôr um termo aos nossos sofrimentos. Estava reservado ao Espiritismo demonstrar pelo exemplo dos que sucumbiram que não se trata apenas de uma falta representativa da infração a uma lei moral, consideração de pouco peso para alguns indivíduos, mas de um ato estúpido,
visto que nada se ganha com ele. Longe disso, não é pela teoria que ele nos ensina, mas pelos factos que nos patenteiam. E assim, queridos companheiros, já não vamos ter tempo de ir ao Dr. Edson, temos menos de 1 minuto. Vamos começar no próximo dia, exatamente pela parte que ainda não terminamos, que era exatamente a parte que nos lembra que em tudo na vida a lei maior e universal é o amor. O amor a nós mesmos, o amor ao próximo, o amor é a força e a energia vital de toda a espiritualidade. E é através do amor que nós evoluímos. E assim, queridos companheiros, eu agradeço à espiritualidade maior que esteve aqui conosco. Eu agradeço à vida e à oportunidade de estarmos aqui hoje reunidos. E a minha prece é esta de gratidão e luz para todos vós e um grande bem-aja ao nosso Pai Celestial por nos dar esta oportunidade. E que assim seja. Suzy, temos menos de 1 minuto? Obrigada por este estudo, é muito interessante. Sermos esclarecidos, mas pena que seja que eu ainda ouço muitas vezes a observação de que quando eu morrer tudo acabou. Portanto, as pessoas não se convencem de que são eternas e que depois têm a responsabilidade dos seus atos, mas pronto, não se lembram disso. Nem querem ouvir alguém dizer isso. Mas é triste. É isso mesmo. Nós não somos donos de nada e, portanto, Deus nos trouxe aqui e Deus nos vai levar na hora certa, quando assim entender. É mais nada. É isso mesmo. É isso mesmo. E é isso que nós